Oi, galera! Estamos de volta para mais uma aula de história da Profituber. Hoje a gente vai falar sobre os povos pré-colombianos, ou seja, que moravam aqui na América antes do navegador Cristóvão Colombo chegar. A gente vai estudar sobre os Incas, os Maias e os Astecas, que são povos extremamente interessantes, pois eles já conseguiam fazer coisas incríveis mesmo há muitos e muitos anos atrás. Começaremos com os Maias. Muitos mistérios rondam os maias. Inclusive, no ano de 2012, muita gente acreditava que o mundo ia acabar e isso estava relacionado a esse povo. Já vamos falar disso na videoaula. Os astecas também eram povos muito interessantes. Construíam grandes templos, faziam sacrifícios, tinham avançadas técnicas de construção e gostavam muito de milho, que inclusive era considerado uma comida sagrada de acordo com a mitologia deles. E os povos que vivem na região onde os astecas moravam até hoje consomem muito esse alimento. Por fim, a gente vai falar dos meus preferidos. Por que será, né? Sim, dos Incas. Os Incas moravam na região onde hoje é o Peru e eles são povos incríveis. Gente, as coisas que eles já construíram há tanto tempo atrás, não dá pra acreditar, sério, é muito chocante. Sério, eu podia ficar o dia inteiro aqui falando de Inca e testando esse monte de filtro de lhama no Instagram. Eles são muito lindos, gente! Mas não é só de lhamas que os Incas viviam. Ah, eles tinham um imperador que centralizava todo o poder e que mandava em todo o território. Ele era conhecido como Sapa Inca, ou seja, filho do Deus Sol, que era um dos deuses mais importantes para eles. Inclusive, era muito comum que os Sapa Incas usassem acessórios que fizessem referência ao sol, tipo esse aqui que eu estou usando, para vocês nunca esquecerem que a Sapa Inca das aulas de história do sexto ano, ó, sou eu. Um belo exemplo de Sapa Inca bem conhecido de vocês já é o Cusco, do filme A Nova Onda do Imperador. Ele, com aquela mania de grandeza, querendo mandar em tudo e em todos, representa exatamente todo o poder que o Sapa Inca naquela época tinha. Vamos para a aula então? Chamo os meus slides! Ô, gente, peraí. Ainda tem uns filtros aqui. Olha esse de lhama que balança as orelhinhas ainda. E antes da aula começar, vamos ver com que lhama eu me pareço? Meu Deus, é igualzinha! Eu sou o imperador. O seu trabalho é só dar conselho. Você lembra? Hoje, então, a gente vai começar uma viagem pela América. Vamos conhecer alguns povos que viveram aqui no passado e em diversos lugares do continente americano. Os povos que a gente vai estudar são os Incas, os Maias e os Astecas. Vamos lá? Primeiro, antes de a gente começar a saber quais são as características de cada um desses povos, quais são as histórias deles, as culturas deles, a gente precisa saber qual é a diferença entre sociedades igualitárias e sociedades hierarquizadas. As sociedades igualitárias, elas não têm diferenciação social, ou seja, todos são iguais, ninguém tem mais poder do que o outro. Pelo fato de todos serem iguais, elas são conhecidas como sociedades igualitárias. Geralmente são grupos de poucas pessoas, antes de haver a especialização de funções. Como tem poucas pessoas, todo mundo consegue participar das decisões e geralmente elas viviam de caça e de pesca. No entanto, nós já vimos na unidade 5 que quando os grupos, nas aldeias, nas primeiras cidades, quando as pessoas, o número de pessoas começou a crescer, foi ficando mais difícil todo mundo participar das decisões. Surgem então as sociedades hierarquizadas, ou seja, com diferenciação social. O que isso significa? Significa que quando o número de pessoas em cada cidade começou a aumentar, não tinha mais como tomar as decisões todo mundo junto e grupo. Então surgem os primeiros governantes e assim vão surgindo outras classes sociais, umas com mais poder do que outras. Por isso que a gente geralmente chama isso de pirâmide social. No topo da pirâmide tem menos espaço, é menor, estão as pessoas com mais poder. Já na base da pirâmide, na parte de baixo, que é bem larga, estão as pessoas com menos poder. Nessas sociedades, há sempre um líder que era obedecido e respeitado. Muitas vezes, elas acabaram formando impérios, ou seja, conquistaram outros territórios e o líder daquela sociedade que conquistou outros territórios mandava em todo mundo. E elas também, por fim, são caracterizadas por um grande número de pessoas.
A gente vai falar nessa unidade sobre, como a prof já falou, os incas, os maias e os astecas. Eles são conhecidos como povos pré-colombianos. O que isso significa? Significa que são os povos que viveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, que aconteceu em 1942. Por isso, pré-colombianos, ou seja, antes de Cristóvão Colombo. Aqui a gente tem a localização desses povos, dos incas, dos maias e dos astecas. Os astecas, como vocês podem ver, viviam na região onde hoje é o México. Os maias, onde hoje é a Guatemala. E os incas, onde vivem as lhamas, lá no Peru. E como que os historiadores sabem informações sobre esses povos? Através das fontes históricas, como, por exemplo, os registros que essas sociedades fizeram, como a escrita que eles desenvolveram, calendários, objetos e assim por diante. Além disso, quando os espanhóis, junto com Cristóvão Colombo, chegaram aqui no continente americano, eles fizeram vários registros sobre esses povos que eles encontraram aqui. Então, os historiadores também sabem informações a partir dos relatos e das crônicas desses espanhóis que chegaram aqui. Por fim, existem ainda as pesquisas arqueológicas e o estudo dos mitos e das tradições, pois até hoje nessas regiões existem tradições que vêm lá da época dos incas, dos maias e dos astecas, como é o caso da foto que a gente está vendo, que é uma festa celebrada em homenagem ao Sol, no Peru. O deus Sol era o principal deus dos incas. Hoje em dia, depois da conquista dos espanhóis e da passagem do tempo, as pessoas que vivem no Peru já têm outras tradições também, mas esse é um exemplo de uma das tradições incas que continuaram até hoje. Vamos começar a falar então desses três povos? A gente vai conhecer agora então o mais misterioso desses três povos, os maias. E por que é misterioso, prof? Assistam esse vídeo que vocês vão entender. 2012. Em 2012. Em 2012. O mundo vai acabar. Um colapso. Quando começaram os sacrifícios humanos? Como vocês viram, não faltam mistérios que rondam a civilização maia. O mais incrível e assustador deles foi quando as pessoas, um pouquinho antes do ano de 2012, começaram a falar que o mundo iria acabar naquele ano. Mas da onde veio esse boato? Os maias, eles tinham amplos conhecimentos sobre astronomia. Inclusive, eles tinham construído já observatórios, ou seja, para observar os astros, para observar o céu. E dessa observação de como se comportavam as estrelas e assim por diante, eles criaram um calendário solar que, assim como o nosso, tinha 365 dias. Através desse calendário, eles conseguiam se organizar nas épocas do ano e saber quando que era melhor para plantar, para colher e assim por diante. Esse calendário também guiava as cerimônias religiosas deles. E o que acontecia então em 2012, que estava todo mundo com medo do mundo acabar? Dia 21 de dezembro de 2012 é o último dia que foi registrado no calendário maia. Ou seja, depois do dia 21 de dezembro, não havia mais registro do que viria depois. Tá, prof, mas o que isso tem a ver? Bom, as pessoas acreditavam que, assim como os maias faziam, ou tentavam fazer pelo menos, previsões sobre o que poderia acontecer, então a interpretação foi que eles estariam prevendo que a partir do dia 21 de dezembro o mundo acabaria. Mas o que dizem os especialistas sobre isso? Segundo os arqueólogos e os cientistas que trabalham no estudo das civilizações antigas, os maias, na verdade, não faziam nenhum tipo de profecia e muito menos queriam deixar informações para as gerações futuras. Isso foi um boato que surgiu em relação aos maias. Sendo assim, agora a gente sabe, né? Agora a gente tem a comprovação de que eles não faziam previsões para o futuro, porque afinal, o mundo não acabou. Ainda bem.
Vamos falar um pouco das cidades que os maias construíram. A gente não tem noção, mas elas eram muito grandes. Essa foto que a gente está vendo, por exemplo, é de um templo religioso. Olha o tamanho desse templo, gente. Isso foi construído há muito tempo atrás. A característica principal das cidades dos maias é que elas eram cidades independentes, ou seja, elas não obedeciam, elas não foram conquistadas, na verdade, por um imperador. Elas tinham ali as suas leis, até havia um governante, né? Mas as cidades eram independentes. Elas não obedeciam a um governo que mandava em todas as cidades. O local onde os maias viviam atualmente é chamado de Guatemala e a principal cidade da época era Tikal. Entre os anos 800 a.C. e 200 a.C., ela tinha cerca de 50 mil habitantes e era a cidade mais importante. Os maias, eles tinham vastos conhecimentos de construção, por isso eles construíam grandes templos, praças, palácios, reservatórios de água que captavam a água da chuva. Então, gente, isso já era uma grande tecnologia para a época. Pensa, há mais de 200 anos antes de Cristo. Outra coisa muito famosa e misteriosa em relação aos maias são os sacrifícios que eles realizavam em nome da religião. Como é que aconteciam esses sacrifícios? Após o sacrifício, eles eram jogados, né? Os sacrifícios eram jogados em cenotes, que como vocês podem ver nessa imagem aí, que são espécies de cavernas com lagos subterrâneos. São muito lindos. Quem vai visitar essa região consegue, inclusive, visitar esses cenotes hoje em dia. E por que eles faziam isso? Pois eles acreditavam que os humanos e outras espécies, como por exemplo os lagartos e os morcegos, tinham vindo de cavernas, tinham sido criados em cavernas. Então eles acreditavam que sacrificando seres vivos e jogando nesses cenotes, eles estariam completando o ciclo da vida. Eles acreditavam também que esses cenotes eram um portal para o mundo dos mortos e, portanto, eles enchiam esses lugares de oferendas. Além dos sacrifícios, eles jogavam lá dentro ouro, cerâmica, bronze, armas e às vezes até os seres humanos, né, que eram sacrificados. Em relação à escrita, bom, os maias faziam registros através de símbolos. Eles também tinham um sistema numérico e eles escreviam em paredes, pedras, estelas, vasos e livros. Já em relação aos produtos, eles vinham basicamente da agricultura. A agricultura servia para a subsistência, ou seja, para o consumo próprio, para o comércio e também para pagar tributos ao governante de cada cidade. Os principais produtos produzidos eram milho, cacau, tomate, feijão, abóbora e eles também domesticavam abelhas e perus. E a sua pirâmide social maia? Afinal, nós já vimos que os incas, os maias e os astecas eram sociedades hierarquizadas, ou seja, que tinham uma pirâmide social. Isso significa que alguns grupos tinham mais poder do que outros. Aqui a gente pode ver a pirâmide social maia. No topo estava o soberano de cada cidade. Abaixo dele vinham guerreiros, sacerdotes, funcionários administrativos, depois vinham os nobres, depois os trabalhadores livres, como artesão, mercadores e camponeses, e na base da pirâmide estavam os escravizados, que eram escravizados ou porque deviam a alguém ou porque eram prisioneiros de guerra. Resumindo então, só para relembrar, a sociedade maia também era uma sociedade hierarquizada, assim como a sociedade asteca e a sociedade inca. Agora nós vamos aprender sobre os astecas. Como vocês podem ver por essa imagem, os sacrifícios também eram comuns, né? Também estavam ligados à religião dos astecas. Vamos conhecer um pouco mais então sobre esse povo também? Vamos lá! Como eram as cidades astecas? A maior delas era Tenochtitlan. Eu tive que treinar algumas vezes para conseguir falar essa cidade sem errar aqui na videoaula. Tenochtitlan. Quero que vocês pratiquem em casa também. Os astecas viviam onde hoje é o México. E Tenochtitlan, olha como eu tô craque, foi fundada no século XIV. Ela era o centro do Império Azteca. Olha a diferença aí, gente. Os astecas não eram cidades independentes. Eles eram um império, ou seja, o governante, o imperador, morava em Tenochtitlan e de lá ele comandava
todas as cidades do Império Azteca. Como que se dava a formação desse império? Ou seja, como que o governante, o imperador, né, o governante que era um imperador, conseguia anexar novos territórios? Através de alianças políticas ou do uso da força. Ou seja, ele chegava lá, falava para as cidades assim, olha, eu quero dominar aqui esse território de vocês, pode ser? Em troca, eu ofereço segurança, porque eu sou o líder do grande e poderoso Império Azteca, mas vocês vão ter que me pagar tributos e me obedecer. Se eles falassem não, ele poderia tentar entrar em guerra com essas cidades. E se ele vencesse, então elas seriam anexadas ao Império. E aí não teriam chance, né? Teriam que pagar tributo e obedecer mesmo assim. Entre os conhecimentos dos astecas estavam conhecimentos de construção, como por exemplo, templos, palácios, praças de mercados, aquedutos onde passava água, diques e ruas pavimentadas, muito parecido com a gente. Esse quadro ali se chama o Mercado de Tlatelolco. Opa, esse é mais difícil de falar. Tlatelolco. E ele foi pintado em 1942 pelo Diego Rivera, que é um artista que veio muito depois dos astecas, mas ele tinha uma fascinação por esse povo. Então ele representou uma parte de Tenochtitlan. E a escrita dos astecas, como é que era? Nós dizemos que a escrita dos astecas era uma escrita pictográfica, ou seja, através de figuras. Eles faziam símbolos de animais e de seres humanos e de elementos da natureza para escrever, para fazerem os seus registros. Já os conhecimentos também estavam ligados à astronomia, pois eles também tinham um calendário e eles sim tentavam fazer profecias, diferentes dos maias. Também, como a gente já viu, tinham conhecimentos de construção civil, construindo enormes templos, palácios, ruas. Mas as construções em relação à agricultura também eram muito importantes. Eles construíram sistemas de irrigação, ou seja, faziam a água chegar onde ela, para além do curso dos rios. Eles tinham técnicas sofisticadas de plantio e eles construíam, inclusive, canteiros flutuantes para usar até o terreno dos lagos como possibilidade de plantação e produção de alimentos. Mas com esse monte de conhecimento sobre agricultura, o que afinal eles produziam? Eles produziam feijão, milho, tomate, batata doce, pimenta, entre outros produtos. Prestem atenção que o milho aparece aqui de novo. Ele era um alimento muito importante, tanto para os astecas, quanto para os incas, quanto para os maias. Nessas regiões existem milhos de várias cores, inclusive milho preto. Deem uma pesquisada no Google que vocês vão ver. Além disso, os astecas cultivavam o cacau e eles utilizavam o cacau para fazer uma bebida utilizada nas cerimônias religiosas. Não achem que é tipo um Nescau não, porque o cacau em si não é tão docinho. Por fim, eles produziam ainda produtos de artesanato, utilizando couro, tecelagem, ouro, prata e até a pedra jade. O comércio era muito comum entre os astecas, tanto que eles construíam mercados e praças para realizar esse comércio. E a religião, como é que era? Os sacerdotes eram os líderes religiosos e eram os responsáveis pelo contato com os deuses e deusas. Se são deuses e deusas, significa que essa sociedade era politeísta. As oferendas, os sacrifícios, cerimônias e os festivais religiosos eram bem comuns também entre esse povo. E como era a pirâmide social dos astecas? No topo estava o Hueytlatoani, o imperador. Nós chamamos o líder da nossa nação de presidente. Eles chamavam de Hueytlatoani, está ligado ao idioma deles. Abaixo dele estavam a nobreza, sacerdotes e os chefes militares. Depois vinham os comerciantes, que tinham uma posição de destaque na pirâmide. Abaixo dos comerciantes estavam os artesãos e camponeses, que eram os trabalhadores livres, e, na base, os escravizados. O fato de existir uma pirâmide social, ou seja, diferentes classes sociais, indica que essa era uma sociedade hierarquizada, assim como os maias, ou seja, algumas classes tinham mais poder do que outras. A nossa viagem pela América vai até o Peru, que é a terra dos incas e das lhamas.
Para começar, a gente vai conhecer um pouco das maravilhas do Peru e mais especificamente de Machu Picchu. Confiram esse vídeo para ver que lugar mais lindo e incrível! E os mistérios da Unidade 9 não acabaram. Machu Picchu, a antiga cidade inca que vocês viram no vídeo, é conhecida como a Cidade Perdida. O nome Machu Picchu significa velha montanha, mas ela ficou conhecida com esse apelido de a Cidade Perdida porque quando os espanhóis dominaram a região e conquistaram todas as outras cidades, Machu Picchu não foi encontrada. Mais de 600 anos se passaram até que ela tenha sido descoberta por arqueólogos, sem querer. Outro mistério que ninguém sabe a solução é por que os incas que moravam em Machu Picchu deixaram a cidade. Ninguém sabe por que isso aconteceu, se foi uma doença ou se eles ouviram falar que os espanhóis estavam vindo e fugiram. Até hoje não existem fontes históricas que comprovam o que realmente aconteceu para Machu Picchu ter sido abandonada. E aqui temos uma foto minha em Machu Picchu correndo atrás das lhamas e esse gif de uma lhama sonolenta lá de boas em Machu Picchu também. Mas Machu Picchu não era a única cidade inca. A principal cidade inca e que era a sede do império, olha aí gente, os incas também eram um império, tinham um imperador que governava todas as cidades que eram conquistadas por esse povo. E a principal cidade, ou seja, aquela onde o imperador morava, era Cusco. Cusco é uma cidade que existe até hoje, num país que hoje é conhecido como Peru. E as fotos de professoras em Machu Picchu não param por aí. Nessa foto vocês podem ver a Prof. Grazi, de Ciências, a Prof. Nilu, de Laboratório, e também a Prof. Fernanda, de Geografia, que vai ser professora de vocês daqui a um tempo. Como vocês podem ver, as professoras de vocês adoram viajar. E por que será que tanta gente vai visitar Machu Picchu e o Peru no geral? Porque, como eu falei, a sociedade inca era um grande império. E como que o governante conseguia conquistar novos territórios para esse império? Era através de uma coisa chamada Ani, no idioma deles, que a gente poderia traduzir como reciprocidade. Reciprocidade seria dar algo em troca. Ou seja, o imperador, que a gente já vai ver que era conhecido como Sapa Inca, também chegava lá nos territórios que ele queria conquistar e falava assim: vamos fazer aqui uma aliança política. Eu vou oferecer a vocês, sei lá, lhamas, alimentos, eu garanto que se vocês forem atacados, o meu exército vai defender vocês. Se algo acontecer com a plantação, eu vou doar alimentos para vocês, mas em troca vocês têm que pagar tributos e me obedecer, né? Então tinha essa coisa de dar algo em troca. Mas
Quando essa função, né, do ani, da reciprocidade, não funcionava, aí eles utilizavam os exércitos também. E esses Ailus eram o quê? Olha quantas palavras novas no idioma dos Incas. Os Ailus eram as pequenas aldeias que eram formadas por famílias de agricultores e não chegavam a se desenvolver e virar grandes cidades. Eram apenas pequenas aldeias mesmo, onde viviam os camponeses, os agricultores. Temos no canto dessa tela uma imagem muito fofa da Prof. Grazi com uma Baby Lhama no colo. E sob o sorriso da Prof. Grazi, a gente vai falar agora sobre a escrita dos Incas. Na verdade, eles não tinham uma escrita. O que eles tinham era o que é conhecido como quipo, que era um sistema para fazer o registro, para contar coisas. Por exemplo, quem pagou impostos, quantos impostos foram pagos, o número de habitantes. E era feito mais ou menos dessa forma como está ali na foto, através de cordõezinhos e nozinhos que eles iam fazendo nesses cordões. E a religião inca? Eles também eram politeístas e os deuses deles estavam ligados a elementos da natureza. O mais importante deus para os incas, como a prof já comentou, era o deus Sol, conhecido como Inti. E quais eram os conhecimentos que os incas já tinham desenvolvidos? Em relação às construções, eles desenvolveram estradas, pontes, cidades, mas o mais incrível de tudo é que para construir casas e outros tipos de construções, eles não utilizavam cimento. Eles encaixavam pedras perfeitamente uma na outra, como vocês estão vendo ali nessa imagem, que é lá de um lugar conhecido como Vale Sagrado, no Peru, perto de Machu Picchu, que eu também tive o privilégio de poder visitar. Essas pedras ali, elas são apenas encaixadas, gente, não tem nenhum cimento. E a agricultura também foi bem desenvolvida, né? As construções em relação à agricultura. Por quê? Porque o Peru é uma região muito montanhosa e é difícil plantar na montanha. Então, eles tiveram a ideia de construir esses grandes degraus, como mostra ali na foto. E em cada degrau daquele, eles conseguiam, então, plantar. Ficava mais plano para realizar a plantação. Por fim, eles também tinham extensos conhecimentos matemáticos, eles criaram estradas e também canais de comunicação, com jovens que corriam por essas estradas de uma cidade a outra, levando informações principalmente para o Sapa Inca, que era o líder. Falando então em líder e Sapa Inca, ali temos uma lhama triste, porque a nossa aula de hoje já está acabando. A sociedade Inca, como a gente já viu, também era uma sociedade hierarquizada. No topo da pirâmide social estava o Sapa Inca e a sua esposa, conhecida como Coia ou Coia. Depois vinham as mamaconas, os sacerdotes, chefes militares, os governadores das províncias e os administradores locais. Abaixo deles estavam os funcionários públicos, os soldados, os artesãos e os comerciantes, que eram trabalhadores livres. Na base estavam as famílias rurais, que não eram escravizadas, mas era a parcela da população com menos poder. Novamente, para reforçar, isso significa, né, se haviam classes sociais, significam que era uma sociedade hierarquizada, ou seja, alguns tinham mais poder do que outros. Vamos falar um pouquinho sobre o Sapa Inca. Como vocês já viram, ele estava no topo da pirâmide. Por que eu trouxe a imagem do Cusco? Porque no filme A Nova Onda do Imperador, da Disney, fala sobre a história do Cusco, né? E desde o começo do filme ele deixa muito claro que ele manda em tudo e todo mundo tem que obedecer. Ninguém tem coragem de enfrentar ele, porque afinal ele era o Sapa Inca, ele era o imperador. Inclusive, na cabeça dele, como vocês podem ver, tem o símbolo do sol. Porque, afinal, acreditava-se que ele era descendente do deus Inti, ou seja, do deus Sol, e por isso ninguém ousava contrariá-lo. E então, por hoje é só, pessoal. Um beijo muito grande, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e aguardem que em breve teremos mais Profituber para a videoaula da unidade 10. Se preparem, hein? Porque na unidade 10 a gente vai falar de uma coisa que eu amo, que é o continente africano. Aguardem, teremos mais Profituber no pedaço. Beijinhos!